Saber Direito desta semana é sobre direito trabalhista. Você vai saber mais sobre a competência da Justiça do Trabalho, as partes do processo, a petição inicial e muito mais. As aulas são com o professor Diogo Reis. Olá, amigos da TV Justiça, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Diogo Reis, sou advogado em Brasília, professor de prática trabalhista e mestrando em Direito aqui também na nossa capital, em Brasília. Bom, senhores, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer à TV Justiça pelo honroso convite de estar aqui no Saber Direito, dividindo um pouquinho o conhecimento que eu tenho a respeito dessa matéria maravilhosa que é processo do trabalho. Nós vamos fazer um curso de petição inicial trabalhista, onde nesse curso nós abordaremos de forma mais aprofundada temas bastante específicos dessa matéria. Antes de começarmos efetivamente falar um pouco sobre a aula de hoje, eu gostaria de falar primeiramente sobre o que vai ser esse curso, como que ele vai funcionar, até para que você possa programar aí os seus estudos e com certeza extrair o melhor aproveitamento possível. Na nossa primeira aula, nós vamos falar basicamente de alguns princípios de direito processual do trabalho que possuem uma estreita ligação com esse tema, com a petição inicial trabalhista. Também falarei a respeito das formas de apresentação da reclamação trabalhista, reclamação verbal, reclamação escrita. Num segundo momento, numa segunda aula, nós trataremos da competência da Justiça do Trabalho, do conceito de competência, do conceito de jurisdição, que é extremamente importante para essa manifestação que é a petição inicial. Numa terceira aula, nós iremos abordar as partes do processo, falando um pouquinho sobre capacidade de ser parte, capacidade processual, jus postulandi. Nós vamos falar sobre litis consórcio, substituição, enfim, muita coisa para a terceira aula. Na quarta aula, nós falaremos sobre os requisitos da petição inicial e também na quinta aula nós falaremos um pouco sobre emenda da petição inicial, aditamento, arquivamento da petição inicial, indeferimento, enfim, muita coisa para ser tratada. Então, espero que vocês possam aproveitar o máximo possível esse conteúdo e que realmente seja bastante agregador aos objetivos de vocês. Então, vamos para a primeira aula? Vamos falar um pouquinho, então, sobre princípios de processo do trabalho que são importantes para o estudo de petição inicial? Então, veja só, pessoal, em primeiro lugar, nós precisamos entender exatamente o que é essa petição inicial e a importância dela para um Estado democrático de direito. Qual que é a importância de uma petição inicial? O que é essa petição inicial? Vamos tentar fazer uma reflexão, pensar exatamente na própria terminologia dessa palavra, petição. Quando eu falo em petição, eu estou basicamente sinalizando que a existência de um pedido. E quando eu falo em petição inicial, eu nada mais estou retratando do que um pedido inaugural, um pedido que inicia algo. Eu não vou tratar aqui a priori que algo é esse, porque nós vamos fazer toda a construção desse raciocínio. Então, veja só. Imagine a seguinte situação. Um empregado que trabalha numa empresa, mantém uma relação, obviamente, empregatícia e ali ele percebe que alguns dos seus direitos não estão sendo respeitados. Os seus direitos estão sendo violados. Por exemplo, esse trabalhador, ele realiza horas extras e esse empregador, ele não o paga.
ele não recebe por essas horas a mais que ele trabalha. Ou então, ele tem conhecimento de que existe um outro funcionário na empresa que exerce as mesmas atribuições que ele, com a mesma perfeição técnica, não tem exatamente o mesmo tempo de casa, só que existe uma diferença salarial entre eles, existe uma discrepância salarial. Como esse empregado, doutores, ele deve proceder para que essas pretensões que ele possui sejam realmente entregues a ele, sejam atendidas? Será que pode o trabalhador, sozinho, sem a assistência do Estado ou sem a mão do Estado, ter atendido ali as suas pretensões? Então imagine, por exemplo, que fosse o caso de um trabalhador que trabalha no comércio e que está sendo devida a ele comissões que não foram pagas, e esse vínculo ele se encerra. Pode ele, depois que encerrou o vínculo, ir na empresa, até o caixa e se apropriar do dinheiro da empresa e tal, como forma de justificar que a empresa devia a ele aquele valor? Será que pode isso? É claro que não. É claro que não. Por quê? Porque isso aí sairia desse modelo de Estado democrático de direito, onde nós temos a figura da prestação da tutela jurisdicional. Nós não estamos aqui falando de uma autotutela. Há necessidade de que o empregado, o trabalhador, o jurisdicionado, para que ele receba determinado direito, ele provoque a jurisdição. Certo? A jurisdição é justamente esse poder do Estado, de, como o próprio nome diz, dizer o direito. Cabe ao Estado, o poder judiciário, dizer o direito ao cidadão. Então veja, se o empregado, se o trabalhador, ele se sente lesionado, ele não pode chegar e agir por conta própria. É necessário que ele se utilize dos instrumentos adequados para que essa sua pretensão, esse direito que ele imagina que tenha, seja dito por alguém. E, no caso, esse alguém é o próprio Estado, certo? Então, petição inicial aí é o primeiro pedido que é dirigido ao Estado juiz a respeito de uma pretensão que esse trabalhador tenha, que esse jurisdicionado tenha. Então, se ele possui alguma pretensão e ele entende que aquilo deve ser assegurado a ele, cabe a ele manejar uma ação judicial para que o poder jurisdicional diga se aquela pretensão de fato o socorre ou não. Então, em razão disso, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 35, traz um princípio salutar, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. O princípio da inafastabilidade de jurisdição garante que a lei, a própria lei, não exclua nenhuma lesão ou ameaça a direito do poder judiciário. O que significa, em outras palavras, isso? De que deve ser assegurado o acesso à justiça. Deve ser assegurado que o jurisdicionado, ou seja, aquele que busca a jurisdição, que busca que seja o direito dito, acesse o poder judiciário, deduza as suas pretensões. Então, é isso basicamente o que significa o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser excluída da apreciação do poder judiciário. Não se pode permitir que a lei retire essa garantia de, ao menos, você deduzir a sua pretensão. Só que a interpretação desse princípio, ele assume uma conotação mais ampla quando nós falamos do também princípio do amplo acesso à justiça. Então veja, não basta apenas que eu garanta ao jurisdicionado o direito dele levar as suas pretensões a juízo. Então isso não é suficiente. Não é apenas garantir que você pode ir até o judiciário e pedir o que você quiser. Há necessidade de que o judiciário também garanta a efetividade da sua prestação jurisdicional.
Então veja o seguinte, o trabalhador, naturalmente, nas relações de trabalho, são devidas a ele prestações que nós chamamos de natureza alimentar. Por quê, professor, que são prestações de natureza alimentar? Porque nós costumamos dizer no direito do trabalho que ninguém trabalha pelo mero diletantismo, apenas pelo amor à profissão. Lógico que muitos têm grande paixão pela profissão, assim como eu, por exemplo, tenho, mas a necessidade de que aquela mão de obra, aquele esforço que está sendo empregado, tem ali uma contraprestação. Ou seja, de que o meu trabalho, ele tenha como tradução a minha manutenção, a minha subsistência. Afinal de contas, todos nós temos contas para pagar em casa. Então, por isso, nós trabalhamos esperando que aquele que se beneficia da nossa mão de obra, daquela nossa mão de obra, nos pague uma contraprestação, certo? Então, veja só, justamente por essa razão nas relações de trabalho, as verbas terem essa natureza preponderantemente alimentar, é que se torna imprescindível que, além de haver a possibilidade de se deduzir pretensões no Poder Judiciário, o Poder Judiciário também garanta a efetividade da tutela que está sendo emprestada. Não adianta o trabalhador ingressar com uma ação judicial trazendo pretensões que são reconhecidas pelo Estado como devida aos próprios olhos da lei ou demais fontes de direito, para apenas ele pregar uma sentença na parede. Isso não é suficiente. O direito ele não deve se traduzir apenas numa folha de papel. O direito ele deve ser, de fato, entregue às partes. Então, quando nós falamos em princípio da inafastabilidade de jurisdição e amplo acesso à justiça, nós devemos entender que não basta que seja assegurado tão somente a possibilidade do jurisdicionado pretender em juízo deduzir as suas pretensões. Há necessidade de que, além de que seja garantida essa possibilidade dele deduzir as suas pretensões em juízo, também que haja efetividade desses direitos. Em relação a esse princípio, especificamente, nós temos uma disposição interessante do artigo 625-D da CLT. Se você, professor, mas eu olhei aqui o artigo 625-D e tem lá uma anotação de que isso foi julgado inconstitucional pelo STF e tal. Exatamente. E tem muitos anos que esse artigo, o artigo 625-D, por meio de uma medida liminar, foi considerado inconstitucional. E o que basicamente fala esse dispositivo? Olha só, o artigo 625-D da CLT, ele, antes de ser, obviamente, declarado inconstitucional, ele condicionava que, para a ação ser proposta no Poder Judiciário, ela primeiramente passasse por uma comissão de conciliação prévia, que, para quem não sabe, comissão de conciliação prévia é como se fosse uma espécie de órgão que fica dentro do sindicato, é como se fosse um braço ali do sindicato, enfim, é uma comissão que fica instalada dentro do sindicato que tem como intenção, intuito, dirimir os conflitos entre empregado e empregador. Isso é a comissão de conciliação prévia. Eu quero que os senhores entendam que a comissão de conciliação prévia ela não foi abolida. Não foi abolida, tá ok? A discussão que se traz é apenas se há necessidade de que a ação passe primeiro pela comissão de conciliação prévia para após ingressar no Poder Judiciário. Então, já tem muitos anos que o Supremo ele entende que esse tipo de condicionante, de obrigatoriedade imposta pela lei, viola o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Por quê? Porque ela obriga o jurisdicionado, primeiro, a submeter a sua demanda à comissão de conciliação prévia
para após ingressar com a sua ação. Depois de anos e anos mesmo, mais de 10 anos aí, essa liminar valendo, em 1º de agosto de 2018, essa matéria ela foi pautada no plenário do STF e foi confirmada a inconstitucionalidade desse dispositivo, cuja publicação da acordo, inclusive, se deu recentemente, em fevereiro de 2019. Então, esse é um clássico exemplo de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Por quê? Porque a lei, de uma certa forma, excluía da apreciação do Poder Judiciário aquelas demandas que não haviam sido submetidas à comissão de conciliação prévia. Outro exemplo que nós podemos dar também a respeito do princípio da inafastabilidade de jurisdição, que é um exemplo bastante palpável agora em razão de reforma trabalhista, a prevalência do negociado sobre o legislado, que está lá no artigo 611-A da CLT, é a seguinte situação. Pode, então, uma convenção coletiva estabelecer que todas as lides, todas as situações de litígio que envolvem empregado e empregador sejam submetidas à comissão de conciliação prévia antes de se ingressar no Poder Judiciário? Pode, então, uma convenção coletiva prever essa disposição? Então, veja, por mais que haja como princípio, como possibilidade prevista em lei a prevalência do negociado sobre o legislado, essa negociação deve respeitar os preceitos constitucionais, de modo que a negociação entabulada entre as partes não pode ser capaz suficiente para afastar a atividade jurisdicional, estabelecendo uma condicionante. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o princípio dispositivo ou da demanda. O que significa esse princípio? Bom, nós acabamos de falar sobre o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Esse princípio, como dito, assegura às partes o direito de deduzir as suas pretensões em juízo, correto? Só que acontece o seguinte, esse direito de se deduzir pretensões em juízo é da própria parte, de modo que não pode, por exemplo, o juiz de ofício instalar uma ação, propor uma ação judicial porque ele percebeu alguma irregularidade naquela relação processual. Então, veja, perceba isso com muita clareza. O processo, ele se inicia por iniciativa da parte. Logo, não vai acontecer, por exemplo, daquele processo ter início sem que eu, a princípio, consinta com aquilo. Só que é o seguinte, nós devemos tomar bastante cuidado, ainda mais na seara trabalhista, com um instituto chamado de substituto processual, que é a possibilidade de uma pessoa deduzir uma pretensão em nome próprio, mas de direito alheio. Como assim, professor? Explica melhor. Claro, eu explico sim. Olha só, sabe o sindicato? O sindicato, ele atua em favor dos interesses daquele que representa, certo? Então, imagine a seguinte situação. Toda uma categoria de trabalhadores de uma determinada empresa não está recebendo o benefício da cesta básica que está prevista na convenção coletiva. E aí, ao invés de cada um desses empregados ir lá no sindicato e falar assim, olha, nós não estamos recebendo a cesta básica e tal, queremos que o sindicato tome alguma providência e tal. Ao invés disso acontecer, o próprio sindicato, ele pode propor uma ação judicial como substituto processual, independentemente da anuência dos representados, dos empregados ali. Por quê? Porque se trata de uma garantia constitucional. Se trata de uma garantia constitucional prevista no artigo 8º da CLT. Então, é importante, da Constituição. Então, é muito importante que, quando nós falamos do princípio dispositivo da demanda, nós não fazermos essa confusão com os substitutos processuais, porque a atuação do sindicato não depende
da anuência daqueles que ele representa. E por uma questão até um pouco óbvia, o trabalhador, quando ele está no contrato de trabalho, de uma certa forma, ele assume uma posição de vulnerabilidade. Então é normal que durante a relação de trabalho, enquanto ela está vigente, o trabalhador ele não ajuize as suas ações, ele não deduza nenhuma pretensão em juízo. Por quê, professor? Gente, imagine a seguinte situação, o empregado está trabalhando, ele ajuizou uma ação judicial, falando assim, olha, cadê minha cesta básica? Eu quero minha cesta básica. Qual que é a chance, sendo bem sincero, de o empregador não tomar nenhuma providência, por exemplo, seja de retaliação ou mais comum que seria ele desligar aquele trabalhador. Então, naturalmente, há um receio da classe trabalhadora de ingressar com ações judiciais na constância do vínculo empregatício. E aí é onde surge a figura do sindicato com o intuito de garantir que esses direitos eles possam ser deduzidos em juízo sem que haja, de uma certa forma, o comprometimento da relação de trabalho. Ok? Ainda com relação ao princípio dispositivo ou da demanda, é importante para os seus estudos aí que você tome nota do artigo 878 da CLT, que foi alvo da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, o processo ele começava pela iniciativa das partes, certo? E depois o juízo conduzia esse processo por impulso oficial, certo? Ainda é dessa forma, tá? Mas a reforma trabalhista passou a prever, no artigo 878 da CLT, que as execuções trabalhistas, elas não serão mais promovidas de ofício. Elas serão promovidas por impulso oficial. Calma, professor, explica melhor porque o senhor já foi lá para a fase de execução e eu fiquei meio perdido um pouco. Olha só, lembra que eu falei lá no início da nossa aula a respeito de que não basta um papel dizendo que você tem o direito? A fase de execução é justamente o momento do processo em que vai se buscar a efetivação daqueles direitos que foram reconhecidos na sentença, certo? Só que antes da reforma, passava-se da fase de liquidação de sentença, o juiz ele citava o executado da execução e aí ele já ia para frente. Se o reclamado não realizasse o pagamento no prazo de 48 horas, que é justamente a previsão legal, o juiz ele já determinava fazer bacenjude, renajude, enfim, ele utilizava dos convênios que a justiça possui para fazer a constrição patrimonial e buscar a efetivação daquela medida. A reforma trabalhista, ao modificar o artigo 878 da CLT, ela mudou essa ideia. Agora é o seguinte, iniciou a execução, a parte, em tese, tem que dizer quais são as medidas que devem ser adotadas pelo juízo. Então é como se o juízo agisse mais ou menos dessa forma, está aqui a sentença, me diga agora o que você quer que eu faça. Você quer que eu faça um bacenjude? Na verdade, ele nem pergunta, você que tem que dizer. E aí, qual que é a providência jurisdicional que você quer que eu tome? Você quer agora que eu faça um bacenjude, um renajude? Me dê alternativas aí e tal. Só que é óbvio que, na prática, não tem funcionado dessa forma. Os juízes, eles, até à luz do próprio princípio da proteção, do próprio princípio do acesso à justiça, eles têm tomado medidas ali a fim de efetivar essas garantias, tudo bem? Mas é importante a gente ter essa anotação aí no nosso caderno do artigo 878 da CLT, por quê? Para uma prova de exame de ordem, para uma prova de concurso, é algo que pode fazer a diferença ter esse conhecimento guardado aí na manga, tudo bem? Outro princípio que é bastante importante de nós tratarmos na nossa aula de petição inicial é o princípio do jus postulante. Professor, mas o que é esse princípio do jus postulante? Calma que eu vou te explicar agora. Olha só, como o princípio do acesso à justiça, ele é latente no processo do trabalho. Ou seja, além de garantirmos o acesso à justiça, né, a efetividade dos direitos e tal, a nossa legislação trabalhista assegura que o próprio empregado, o próprio trabalhador possa postular em juízo, deduzir as suas pretensões sem que ele esteja assessorado por um advogado.
Olha que magnífico isso, que interessante, de uma certa forma, tá? Por quê? Porque o empregado, apesar de poder deduzir as suas pretensões em juízo sem a assistência obrigatória de um advogado, o processo ele tem cada vez mais se tornado mais técnico. E essa tecnicidade cada vez mais patente no processo, cada vez mais presente no processo, pode fazer com que o jurisdicionado, o trabalhador ou o próprio empregador, cujo direito também é assegurado, se complique no processo. Mas, por uma questão de conhecimento, principalmente para quem vai prestar exame de ordem e para quem irá prestar concurso público, nós temos que ter esse princípio nas nossas anotações, que é o princípio do jus postulandi. Então, novamente, o princípio do jus postulandi, ele se traduz na possibilidade da parte poder postular em juízo sem a assistência de um advogado. No campo do processo civil, esse direito, esse poder postulatório, ele é dado ao advogado. O advogado é quem postula em juízo, mas na seara trabalhista, esse poder ele é dividido tanto para o advogado quanto para a própria parte. Ou seja, há sim possibilidade da parte demandar em juízo sem a assistência de um advogado. Mas a pergunta que você me faz agora é a seguinte: professor, será que essa atuação ela é irrestrita? É uma atuação ilimitada? Ou seja, o empregado, ele realmente pode postular tudo no processo? Vale realmente tudo? Gente, é claro que não. Como toda boa regra, nós temos as nossas exceções. E a exceção do jus postulandi está lá na súmula 425 do TST. A súmula 425 do TST, ela traz essa limitação da atuação no jus postulandi, ou seja, ela não é uma atuação irrestrita. Então, o primeiro ponto que nós vamos colocar aqui é o seguinte: jus postulandi só pode em reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista. Ou seja, se nós formos propor uma outra medida que não seja uma reclamação trabalhista, por exemplo, mandado de segurança, ação rescisória, ação de consignação em pagamento, ação munitória, execução de título extrajudicial, isso aí, como regra, não pode haver a atuação pelo jus postulandi. Há necessidade de que se constitua um advogado para que ele milite nessa causa. Agora, se nós estamos falando de uma reclamação trabalhista, aí sim, reclamação trabalhista, ele poderá atuar, ele poderá ingressar com a reclamação trabalhista, poderá sentar sozinho na sala de audiência, poderá fazer as suas perguntas para produzir a sua prova. O reclamado também ele poderá atuar sozinho no processo, numa reclamação trabalhista. Inclusive, como forma de efetivação do jus postulandi, nós temos a previsão mantida pela reforma de que a defesa possa ser apresentada de forma verbal. A defesa ela pode ser apresentada de forma verbal no prazo de 20 minutos. E essa previsão está lá no artigo 847 da CLT. Então, gente, jus postulandi mantém-se. Súmula 425, extremamente importante. Mantenha essa anotação, certo? Então, jus postulandi, eu posso na reclamação trabalhista, mas essa atuação, ela se dá apenas na instância ordinária. Leia-se, eu posso postular, eu posso pedir, eu posso me manifestar em juízo até o TRT. Até o TRT eu posso. Se precisar recorrer para o TST, já não posso mais, menos ainda para o Supremo. Então, essa limitação está na instância ordinária. Se eu posso deduzir a reclamação trabalhista, eu posso manifestar em réplica, manifestação de laudo, etc., recurso ordinário contra razões, agravo de instrumento em recurso ordinário, mas recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, o jus postulandi, ele está limitado. Eu acho que é bastante interessante que nós façamos uma leitura da súmula 425 para que haja uma melhor compreensão do que nós estamos falando aqui. Olha só o que fala a súmula 425.
Jus postulandi na Justiça do Trabalho. Alcance o jus postulandi das partes estabelecidos no artigo 791 da CLT. Anote aí esse dispositivo, 791 da CLT. Limita-se às varas do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então veja, numa ação trabalhista em que o empregado, pelo jus postulandi, ele pretende uma reintegração ao serviço e, em sede de decisão interlocutória, é negada a liminar, ele pode se insurgir dessa decisão? Como regra, não. Por quê? Porque o artigo 893, parágrafo 1º da CLT, prescreve a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Logo, recurso ordinário não caberia em face daquela decisão. Normalmente, o que nós utilizamos é o quê? Mandado de segurança. Mas o mandado de segurança, à luz das disposições da súmula 425 do TST, não é possível no jus postulandi. Não é possível no jus postulante. Logo, numa situação como essa, invariavelmente, ele terá que contratar um advogado. Outra situação interessante, gente, principalmente para quem vai prestar exame de ordem, prato cheio para pegadinha, concurso público também, é justamente a disposição do artigo 855B da CLT, que trata do processo de homologação, da ação de homologação de acordo extrajudicial, que condiciona obrigatoriamente a representação por advogado. Então, muita atenção a isso, no caso de homologação de acordo extrajudicial, que é aquela possibilidade em que as partes chegam a uma composição, vamos aqui negociar as nossas horas extras e tal, ele vai lá, ajuize uma ação para que o juiz apenas homologue, ambas as partes têm que estar assistidas por advogado e não pode ser por advogado comum, tem que ser cada um com o seu advogado ali. Bom, pessoal, e um último princípio que eu separei para vocês aqui, para nós termos uma visão melhor da petição inicial, da importância da petição inicial no processo do trabalho, é o princípio da simplicidade. Como eu disse a vocês, esse princípio da simplicidade, a cada tempo que passa, ele não tem sido tão observado assim, porque o processo cada vez mais tem se tornado técnico. Mas o princípio da simplicidade, como regra, ele versa sobre o quê? Sobre essa ideia de acesso à justiça, jus postulandi, inafastabilidade de jurisdição. Então, se nós estamos trazendo todas essas garantias, o processo ele tem que ser um processo simples. Não pode ser um processo complexo demais, porque como é que faz? O trabalhador que não tem esse conhecimento técnico todo vai deduzir uma pretensão ali e a norma é rigorosa demais, fala assim, olha, desatendeu aqui, arquivo do processo. Então, a ideia do princípio da simplicidade é desapegar um pouco desse formalismo. Mas esse formalismo, como eu disse, cada vez mais está presente na nossa legislação. O maior exemplo desse formalismo exagerado está no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. O artigo 840, parágrafo 1º, que foi alvo da reforma trabalhista, ele passou a prever que, na reclamação escrita, o pedido deverá ser certo, determinado e com a indicação de valor. Antes da reforma, apenas havia o pedido. Agora, passa-se a prever a obrigatoriedade de que a parte indique o valor do seu pedido. Isso traz uma grande complicação para o trabalhador, por quê? Porque ao deduzir a sua pretensão, ele já é obrigado a dizer quanto que vale aquele pedido dele. Só que na sentença que vai ser proferida pelo magistrado, como regra, não vai haver a indicação do valor de cada pedido que foi deferido. Por quê? Porque no campo do processo do trabalho nós temos uma fase que chama de liquidação de sentença, onde o processo é encaminhado para um especialista, para um contador, para ele quantificar, para ele liquidar a sentença. Então acaba que o artigo 840, parágrafo 1º, ele de uma certa forma confronta com o princípio da simplicidade, já que traz uma exigência que a princípio não se mostra tão necessária naquela fase processual.
Então, pessoal, feitas essas considerações, falando do princípio da inafastabilidade de jurisdição, princípio do jus postulandi, princípio do acesso à justiça, simplicidade, dispositivo, vamos testar o nosso conhecimento? Vamos para o quiz? Então, vamos aqui na tela aqui para ler a pergunta que eu preparei para vocês. Maria Joaquina foi dispensada pelo seu empregador sem o pagamento de suas verbas. João é estudante de direito e pretende ajuizar a ação para sua mãe. Diante do caso acima, julgue as assertivas. João poderá entrar com a ação, mesmo não sendo advogado. A demanda deverá passar primeiro pela comissão de conciliação prévia. Maria Joaquina deverá estar assistida por um advogado. Todas as alternativas são incorretas. Então, vamos analisar calmamente cada uma das alternativas que nós colocamos. Veja só, João poderá entrar com ação mesmo não sendo advogado. Veja, gente, o jus postulandi, ele é assegurado à parte. No caso, João é filho de Maria Joaquina. Ele não pode, a princípio, atuar em nome de terceiro, porque ele é advogado, não é advogado. Então, essa questão já nós eliminamos. A demanda deverá passar primeiro pela CCP. Nós já sabemos também que o artigo 625D foi declarado inconstitucional pelo Supremo, então também não irá se aplicar. Maria Joaquina deverá estar assistida por um advogado. O problema aqui é esse verbo, deverá. O deverá é muito forte. Ela pode estar assistida por um advogado se ela assim desejar. Deverá é demais, é demais. Então, essa questão também está errada e a nossa alternativa correta, então, é a alternativa D. Todas as alternativas são incorretas. Então, pessoal, passada essa abordagem inicial a respeito dos princípios, vamos agora falar um pouquinho realmente sobre a petição inicial trabalhista, a reclamação trabalhista. E eu quero trazer agora, nessa primeira aula para vocês, as formas de apresentação de uma reclamação trabalhista. Lembra que eu falei do princípio do acesso à justiça, do jus postulandi? Pois é, ele está muito bem traduzido na possibilidade da parte apresentar uma reclamação verbal. O artigo 840, caput da CLT, a cabeça do artigo 840, diz que a reclamação trabalhista poderá ser verbal ou escrita. Mas, professor, como que essa reclamação verbal ela é deduzida? Como que acontece isso? Ele entrega uma mídia lá e tal, com o áudio dele, contando a história, fala que, excelência, foi isso que aconteceu. Ele bate na porta do judiciário e chega, excelência, olha, o que aconteceu foi isso aqui. Qual que é o procedimento? Como que funciona uma reclamação verbal? Então, gente, é o seguinte, reclamação verbal, naturalmente, é algo que nós não vemos muito no dia a dia, dos fóruns e tal, alguém chegando para fazer uma reclamação verbal. Mas o procedimento que é estabelecido pela lei é basicamente o seguinte, o empregado, ele se dirige até o Poder Judiciário e lá no Poder Judiciário ele procura a seção de distribuição e registro. Vai haver a distribuição do processo se tiver mais de uma vara do trabalho. Então imagina que naquele fórum tem 3 varas do trabalho. A distribuição, ela fará, né, a distribuição aleatória daquela reclamação. Então, basicamente, ele vai na distribuição e fala assim, olha, eu tenho interesse em distribuir uma reclamação em face desse empregador. O distribuidor era ok. E ele cadastra lá o nome da parte, bota direitinho o nome dele, CPF, a qualificação e tal, bota lá os dados também do reclamado e distribui a ação. Note que nesse primeiro momento não é coletada nenhuma informação a respeito da ação, né? Causa de pedir não tem nada, é só as partes. Distribui a ação. Distribuída a ação, o reclamante terá o prazo de 5 dias para comparecer na secretaria da vara para fazer a redução a termo. O que é isso, professor? Redução a termo é justamente ele contar o quiprocó dele.
ele vai chegar lá e vai contar o que foi que aconteceu, por que ele entende que tem direito àquilo ali e o que ele quer. Então, por exemplo, olha, eu trabalhei para essa empresa aqui e essa empresa nunca me pagou o adicional de insalubridade e eu trabalho em contato direto com um agente insalubre e eu quero receber o adicional de insalubridade. Ou seja, fato, fundamento jurídico e pedido. Fato, fundamento jurídico e pedido. Ele vai lá e reduz a termo. Reduz a termo. Lógico, depois que reduzido a termo, o processo segue a marcha normalmente, se notifica o reclamado que será chamado ao processo para para participar de uma audiência inaugural e eventualmente apresentar uma defesa, caso não haja a conciliação ali. Uma coisa extremamente importante quando nós falamos de reclamação verbal, você não pode deixar de anotar, é a disposição do artigo 731 da CLT. Se o reclamante que distribuiu uma reclamação verbal não comparece no prazo de 5 dias, para fazer a redução a termo, ele não poderá reclamar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Olha como isso é importante, gente. Como isso é importante. Se distribuir a reclamação verbal e não comparecer no prazo de 5 dias, o que acontece? 6 meses sem poder ajuizar uma nova ação. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre a reclamação escrita. A reclamação escrita, essa sim, mais convencional, aquela que costumeiramente nós vemos no Poder Judiciário, certo? E está prevista lá no artigo 840, parágrafo 1º. A reclamação escrita, como os senhores bem sabem, é aquela que é cobrada lá no exame de ordem, uma das peças mais exigidas pela banca da OAB. Então você tem que saber a petição inicial, especialmente as disposições lá do artigo 840, parágrafo 1º. O artigo 840, parágrafo 1º, ele traz os requisitos dessa petição inicial, os quais nós atacaremos com mais propriedade mais para frente no curso. Mas basicamente o que é exigido numa petição inicial é o quê? É o endereçamento da ação, juízo competente, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, que deveria se traduzir como um princípio da simplicidade e tal, mas não é, a gente vai explicar isso mais nas próximas aulas, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com a indicação do valor, ok? A data e a assinatura, do reclamante ou de seu representante. Um ponto importante que nós devemos deixar aí das nossas anotações é a disposição do artigo 787 da CLT, que preconiza que a reclamação trabalhista, ela desde logo deverá estar acompanhada dos documentos que a instruem. Então, o artigo 787, ele diz que na hora que eu distribuir a minha reclamação trabalhista, eu já tenho que trazer a prova documental ali. Só que é o seguinte, é normal que no Poder Judiciário haja uma interpretação do artigo 845 da CLT no intuito de garantir que demais provas sejam apresentadas durante a audiência de instrução. Então, há sim interpretações no sentido de que não estaria restrita a apresentação da prova documental até ali no momento da distribuição da ação. Então, é importante também você anotar aí o artigo 845 da CLT, que prevê que na audiência de instrução serão apresentadas as demais provas. Então, pessoal, vamos testar o nosso conhecimento com mais uma pergunta do nosso quiz? Joga na tela, por favor. Marcos André distribui reclamação verbal, mas não comparece para realizar a redução a termo, sendo arquivada a ação. No dia seguinte, procura um advogado para entrar novamente com a demanda, considerando esses fatos, assinale a alternativa correta. Marcos deverá aguardar 3 meses para ajuizar uma nova ação. Se houver pedidos novos, Marcos poderá demandar imediatamente. O advogado deverá aguardar 6 meses para distribuir uma nova demanda. Marcos perde o direito de demandar na Justiça do Trabalho. Então, pessoal, o que vocês acham aí de tudo que nós acabamos de conversar? Qual que será que é a alternativa? Vamos analisar uma a uma? Então, olha só, Marcos deverá aguardar
3 meses para ajuizar uma nova ação? Não, nós vimos que a pena de perempção temporária é de 6 meses. Então, já eliminamos por esse prazo, 3 meses. Se houver pedidos novos, Marcos poderá demandar imediatamente. O artigo 731, ele não faz distinção de pedido novo, de pedido velho, não interessa. Não interessa. O que interessa é que ele fala da possibilidade de você demandar novamente, de reclamar na Justiça do Trabalho. Então, é indiferente o fato de ter um pedido novo ali. O advogado deverá aguardar 6 meses para distribuir uma nova demanda. Marcos perde o direito de demandar na Justiça do Trabalho. Marcos não perde o direito de demandar na Justiça do Trabalho. Ele pode. Então, logo, a opção correta, a opção C, o advogado deverá aguardar 6 meses para distribuir uma nova demanda, atendendo exatamente às prescrições do artigo 731 da CLT. Certinho, gente? Sem mistério, com tranquilidade. Você vê que é exatamente a disposição do artigo 731 da CLT. O prazo de 6 meses ali que ele deve aguardar para ajuizar uma nova ação. Bom, pessoal, vamos para a parte agora final da nossa aula e falar um pouquinho sobre prescrição, porque veja, nós falamos da possibilidade ali, na verdade, desse direito que a parte tem de ajuizar as suas ações, não é mesmo? Nós falamos das formas que as partes ajuizam essas ações, pode ser da forma verbal, pode ser de forma escrita, mas um outro ponto que é salutar, que é importante nós falarmos nessa apresentação da petição inicial, nas formas de apresentação inicial, é a prescrição. Bom, o que é exatamente a prescrição? É a perda do direito de ação. A perda do direito de ação, ela ocorre justamente quando a parte fica ali serena, está muito tranquila, aí o direito, a gente sabe muito bem que não socorre aos que dormem. O que significa isso, professor? Que a parte ela não tem a possibilidade de ajuizar a ação ali ao seu livre alvedrio, quando ela bem entender ad eterno. Ela tem que entender que a legislação, ela coloca um prazo para que essa ação seja ajuizada. E no caso da reclamação trabalhista, nós temos 2 prazos que devem ser observados para a propositura de uma ação. No caso da reclamação trabalhista, o prazo prescricional é de 2 anos a contar da extinção do contrato de trabalho, referente a 5 anos para trás, contados do ajuizamento. Então, ou seja, se eu saio hoje do meu contrato de trabalho, já considerado efetivamente como a data de saída, eu tenho 2 anos para poder ingressar com a minha ação trabalhista. Se eu não ingresso com a minha ação trabalhista dentro desses 2 anos, haverá a prescrição total desse direito. Agora, se eu respeito o prazo de 2 anos, ajuizo a minha ação trabalhista dentro desse lapso bienal, ainda assim eu deverei observar se está respeitado o prazo de 5 anos. Então veja, se eu ingresso com a ação, contado do ajuizamento, 5 anos para trás, é essa fatia aqui que vai pegar. É essa fatia. O que ficou para lá, a princípio, não vai ser considerado prescrito. E por que, doutores, que eu estou colocando a princípio? Porque no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, a prescrição, ela não pode ser pronunciada de ofício. O artigo 487 do CPC, no seu inciso 2, prevê a possibilidade da prescrição ser pronunciada de ofício. Só que o entendimento que predomina no Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a prescrição de ofício viola o princípio da proteção. Por se tratar de um fato extintivo do direito do autor, deve ser alegado pela defesa. Logo, se a parte entra, por exemplo, com horas extras de 10 anos aí, e a outra parte, o reclamado, ele nada fala sobre a prescrição, o poder judiciário, o juízo, ele não poderá pronunciar de ofício essa prescrição. Por quê? Porque o TST entende que é matéria de defesa e, por ser um fato extintivo do direito do autor, compete à defesa alegar esse fato, não podendo o juiz pronunciar de ofício.
Outro ponto importante de prescrição que nós temos que ter aí no nosso caderno, nas nossas anotações, são as disposições da OJ 82 e OJ 83 da SDI 1 do TST. Olha só, gente, quando ocorre a extinção do contrato de trabalho, é necessário que nós saibamos qual foi o motivo dessa rescisão contratual. Por quê? Porque se ocorre uma dispensa imotivada, sem justa causa, existe ali um instituto do aviso prévio. E havendo o aviso prévio, ele pode ser tanto cumprido quanto indenizado. A questão é que, muitas das vezes, não vou falar da maioria porque é um exagero, mas muitas das vezes, esse aviso prévio ele é indenizado. O que significa isso? Ao invés de trabalhar, o empregador fala assim, não, filho, vai para casa, eu te indenizo aqui, tá tudo certo. Só que, mesmo no aviso prévio indenizado, a data que será anotada na CTPS, na carteira de trabalho dele, será a do término do aviso prévio. Então veja, mesmo que hoje tenha sido o meu último dia trabalhado, se eu fui dispensado sem justa causa e o empregador está indenizando o meu aviso prévio, eu tenho que considerar a projeção desse aviso prévio e a projeção, ou seja, a data que, em tese, eu deveria até lá trabalhar, vai ser colocada como data de saída na carteira de trabalho. E isso é exatamente a redação da OJ 82 da SDI 1, que a data a ser lançada na CTPS vai ser a da projeção do aviso prévio, do término do aviso prévio, ainda que indenizado. Mas, professor, qual é a relevância disso para a prescrição? Justamente porque a OJ 83 da SDI 1 considera que a prescrição deverá considerar a projeção do aviso prévio. Então, numa situação como essa, em que o empregado ele tem um aviso prévio indenizado, ainda que ele, o último dia tenha sido elaborado, tenha sido hoje, né, para fins de prescrição, não vai ser considerado o último dia elaborado, mas sim a data que está anotada na CTPS em virtude da projeção do aviso prévio. Pessoal, outro ponto importante, para a gente finalizar aqui a prescrição, que você tem que ter isso anotado no teu caderno, é a respeito do artigo 11, parágrafo 1º da CLT. O artigo 11, parágrafo 1º da CLT, ele trata justamente de situações em que o empregado ele está buscando meramente um direito declaratório, ou seja, não é uma condenação pecuniária. Então, veja, se o empregado ele ingressa com uma ação unicamente com o objetivo de ter a anotação da sua carteira de trabalho para fins de aposentadoria, ele não terá ali essa prescrição fluindo. Então ele pode demorar 2 anos, pode demorar 5 anos, não interessa. Ele pode entrar com a sua reclamação trabalhista pedindo para que o juiz determine que o empregador anote o contrato de trabalho na sua CTPS. Então, nesse caso, não haverá a incidência de prescrição e demais demandas que sejam meramente declaratórias, que não hajam condenação pecuniária. Então, pessoal, por mais que a prescrição ela seja matéria de defesa, é importante para quem vai ajuizar uma petição inicial, uma reclamação trabalhista, identificar se aquele direito ele está prescrito ou não, justamente para que não haja nenhuma surpresa no processo. Nós, enquanto advogados, enquanto profissionais do direito, nós devemos zelar pelos interesses do nosso cliente. E é muito ruim que uma ação ela prescreva na sua mão porque você não teve o devido cuidado, o devido zelo. Então, essa contagem de prazo prescricional, ela se mostra fundamental para o advogado quando ele recebe uma ação, uma demanda, para saber até quando ele pode ajuizar aquela demanda sem causar um prejuízo ao cliente dele ou, de repente, já trazer as devidas ponderações, já trazer a devida informação para o seu cliente, olha, isso aqui pode ser que o juiz ele considere prescrito, a outra parte alegue e tal. Então, daí a necessidade de nós estarmos bastante atentos aos prazos prescricionais para ajuizar uma ação trabalhista. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula até aqui e nos vemos no próximo encontro.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.